Nós louvamos o Senhor por essa noite tão gloriosa, esse grande banquete espiritual. Tenho certeza que lá em Cordovil, com a pastora Edna e o pastor Rubens também, né? Está sendo um grande banquete espiritual e a festa é uma só, porque o Deus é um só e Deus está conosco e nós louvamos e agradecemos o nome desse Deus Todo-Poderoso. Quero dizer que essa semana foi uma semana assim, muito especial, onde o que nós vamos falar está em perfeita harmonia com o que ocorreu. E eu já fiquei bastante contente, com a certeza que tem, e é bastante quando nós confirmamos, né, essa convicção. E já foi confirmado nessa noite uma palavra do Marcos no momento do louvor e no momento porque nós sempre oramos, né, pela nação brasileira, pelas palavras da Monique. Nós louvamos ao Senhor, porque o Espírito Santo realmente está na direção de todas as coisas. E Ele vai falar conosco nessa noite. Amém, igreja? Graças a Deus. Desejo eu ser apenas instrumentos na mão desse Deus Todo-Poderoso. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Graças a Deus. É uma grande alegria, realmente. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Estarei lendo um texto no Antigo Testamento, no livro de Daniel, no capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 8. Livro do profeta Daniel, no capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 8. Bem, os irmãos já me conhecem e vão perdoar mais uma vez o puritanismo. Vamos colocar em pé em reverência à palavra do Senhor. Li no puritanismo em inglês e passei um tempo com os judeus, aí é difícil mudar. Profeta Daniel, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 8. Estarei lendo, os irmãos vão acompanhar, não? Bem, vou ler aqui na minha versão. Diz assim a palavra do Senhor: Disse o rei a Asbernais, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento, e que fosse competente para assistirem no palácio do rei, e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos impôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, Azarias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e Azarias, o Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Somente até aí eu estarei compartilhando com os irmãos sobre o tema Babilônia, pátria educadora, trabalhando contra os filhos de Deus. Vamos fechar os nossos olhos para os momentos. Senhor, nós louvamos teu santo nome, junto com tua igreja amada, os teus filhos comprados e remidos com o teu sangue, a tua igreja, que o Senhor mesmo chamou de santos justos, feitos perfeitos, não por nossa obra ou pelo nosso espírito, mas pela obra de Cristo no Calvário. Pedimos agora a direção do teu Santo Espírito, porque eu nos chego diante da congregação com palavras persuasivas de conhecimento humano, mas chego diante dos amados na unção e na graça do Espírito Santo,
Então pedimos que o teu Espírito Santo fale ao meu e ao coração da congregação, e todos nós sejamos grandemente alimentados em nossas almas, porque o teu Espírito Santo vai falar essa noite. Na verdade já está falando, mas falará cada vez mais alto aos nossos corações, de forma que cada um que estão no culto dessa noite terão resposta para as suas questões. Essa é a nossa fé, e nós oramos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem sentar-se nesse momento. Eu apelo aos irmãos para que mantenham as suas Bíblias abertas, e nós vamos falar um pouquinho a respeito das coisas do reino. Babilônia, pátria educadora, trabalhando com os filhos de Deus. Eu tenho certeza, pelo semblante de alguns, que alguém já ouviu isso em algum lugar. Não vou pedir para que levante a mão, mas eu tenho certeza que vocês já ouviram isso em algum lugar. Em 2018, no Congresso da Editora Fiel, uma das maiores editoras do Brasil, pastor convidado, o pastor Mauro Mester, palestrou sobre a primeira parte desse tema, Babilônia, pátria educadora. Ele destacou os perigos que os judeus, que eram a nação de Deus, a nação espiritual de Deus, na antiga aliança. O perigo que essa nação sofreu quando foi escravizada pelos povos babilônicos, e o perigo deles serem vilipendiados uma cultura com princípios diferentes dos seus. Essa nação judaica, no ano de 930, mais ou menos até o ano 586, e os irmãos sabem que foram 16 profetas e 17 livros proféticos. Desses 16 profetas, 10 profetizaram antes do cativeiro babilônico, ou seja, antes da nação ser escravizada, conforme nós vamos falar. Esses 10 profetas, incluindo Isaías, incluindo Jeremias, todos os 10 profetizaram em épocas diferentes, mas o conteúdo, a essência das suas profecias foram exatamente iguais. Ou seja, a nação, toda a nação, precisa se voltar para Deus. E se essa nação se afastar dos conselhos do Senhor, nós sofreremos juízos do inimigo. Essas palavras vindas dos profetas do Antigo Testamento certamente não eram as palavras tão macias, delicadas, educadas da forma que eu estou falando. Os profetas, eles eram agressivos na forma de falar, apontavam o dedo e falavam com muita força. Essa nação precisa voltar para Deus, e se afastasse dele, juízos virão. 10 profetas profetizaram entre o ano 930 e 586. Porém, a nação continuou na desobediência e o cativeiro babilônico veio. E eles, o que mais temiam, todos esses profetas, era que a nação se afastasse não apenas de Deus no sentido prático da coisa, mas que ela fosse vilipendiada, permeada, perfilada por outros conceitos estranhos à sua cultura. E lá estava na nação de Israel, de uma pátria educadora, chamada Babilônia. Eu sei, como eu falei Babilônia, pátria educadora, você pensou Brasil, pátria educadora. Eu sei que você pensou em Paulo Freire, eu sei disso. Minha formação em história, tenho algum conhecimento de pedagogia, conheço Paulo Freire, estudei a pedagogia do oprimido, estudei os demais livros dele, conheço a pedagogia, conheço o livro lá da Ponte Preta, em Portugal. Sei que nós queremos inspirar neles e criamos essa frase, Brasil, pátria educadora. Só que tem que os grandes pedagogos brasileiros, os grandes nomes, todas as conferências que você ouviu, se você tem algum conhecimento de pedagogia ou é professor, assistiu alguma aula,
Eu lhe garanto que nenhum livro didático que você leu falou que eu vou falar, não por nenhuma vaidade, nenhuma das palestras que você ouviu falou o que eu vou falar nessa noite. Eu quero dizer que essa frase, Brasil, pátria educadora, infelizmente foi uma frase copiada e propositalmente copiada, maquiavelicamente copiada. Eu quero dizer a você nessa noite que eu não estou dizendo isso com nenhuma orientação política, até porque eu disse na oração que eu chego diante da congregação com palavras persuasivas de conhecimento humano. Nenhum conhecimento humano, nenhuma filosofia humana, nenhuma pedagogia humana. Eu prefiro a mistagogia do Cristo, não a pedagogia humana, nenhuma orientação política. Mas vem me perguntar, você é de esquerda ou de direita? Eu não sou nem de esquerda, nem de direita, nem republicano, eu sou monarquista. Então, estou a 1000 quilômetros disso. O único que eu faço para a nação é orar pela nação brasileira. E amo o momento quando a nossa igreja levanta a bandeira. E é uma frase que a Monique disse que o Brasil é do Senhor Jesus. É uma frase que o Marco diz, orientada pelo Espírito Santo. Somente a graça nos traz esse discernimento. E nós estamos na aliança da graça. Mas esses 10 profetas que eu falei, eles estavam na aliança da lei, mas mesmo na aliança da lei, eles foram revestidos da poderosa graça de Deus, e dos lábios deles vieram a palavra de Deus, porque as palavras do Senhor jamais ficam velhas, porque no Novo Testamento diz que o seu conselho será firme, e ele fará toda a sua vontade. Ele fará toda a sua vontade na nação brasileira. Ele fará toda a sua vontade na sua vida. A nação da pátria educadora pode estar vilipendiando o seu dia a dia, mas você não pertence a essa pátria educadora. Você pertence à cultura do céu, porque a palavra diz, é a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oramos pela bandeira brasileira, mas a bandeira que nós hasteamos e alvoramos os céus é a bandeira da Jerusalém celestial. Em breve nós voltaremos para a nossa nação poderosa. Amamos o Brasil, a nação da brasa, a nação da árvore que tingia os tecidos da cor vermelha carmesim, mas amamos o sangue carmesim que nos mudou para sempre e nos resgatou com mão poderosa. Aleluia. Foi sim, Marcos, foi a graça que nos trouxe tudo isso. Foi a graça sim que revelou os 10 profetas da antiga aliança, alertando a nação de Israel. Mas essa nação, ela não deu ouvido à voz dos profetas. E no espaço de 70 anos, ficou cativa uma pátria educadora que trabalhava com os filhos de Deus. Essa nação, ela queria mudar o jeito de vestir do povo de Deus. Queria mudar o povo de Deus da antiga aliança. Tentou. Essa nação queria mudar o jeito de falar, porque o povo de Deus fala diferente. Como nos reunimos, falamos em salmos e hinos espirituais, reunimos com os ímpios, falamos do testemunho da grandeza desse Deus Todo-Poderoso. Nós falamos diferente e somos diferentes, mas essa nação queria mudar o jeito de falar. Essa nação queria mudar o conceito da nossa alimentação, as bebidas e as comidas estranhas, tradições cristãs, dizendo que tudo é natural. Essa nação queria mudar as influências
do culto com suas ideias estranhas ao culto de Israel. Essa nação queria alterar os ensinamentos sobre o casamento, com os casamentos mistos, fora da vontade de Deus na antiga e na nova aliança. A Babilônia tinha o objetivo de corromper a identidade de Israel. Ela queria mudar a identidade de Israel, que era a nação espiritual da antiga aliança, e dar a ela uma nova identidade. Se nós fôssemos resumir tudo que Babilônia queria fazer, eu digo que Babilônia, e resumir o que era Babilônia, o resumo do que foi Babilônia: um império contra Deus, uma nação que queria nos mudar, nos moldar. Essa cultura, ela atingiu a nação de Israel, o povo de Deus na antiga aliança, por 70 anos. Por 70 anos. Mesaque teve outro nome, Daniel teve outro nome. Durante 70 anos, eles ouviram que as músicas da Babilônia são normais. Durante 70 anos, eles ouviram que nós podemos ter qualquer comportamento, que está tudo bem. Durante 70 anos, eles quiseram inserir culto, participações especiais diferentes no culto de Israel. 70 anos, foi conta-gotas, cada vez mais atingindo. Um processo absolutamente longo. Fica fácil entender de onde vem a inspiração e a realidade das coisas. Na verdade, irmãos, houve dois impérios babilônicos, né? O primeiro, chamado de Paleo-Babilônico, foi criado por um legislador chamado Hammurabi, que era o maior do império Ur. Ur é o sul do Iraque hoje, na região de Pars, né? Aquela pedacinho que era para a região lá do Golfo Pérsico. Esse primeiro império babilônico, ele durou de 1792 a 1750 a.C. Regra do Código de Hammurabi era chamado talião: olho por olho e dente por dente. Terrível. Segundo Império Babilônico, foi chamado de Neo-Babilônico pela história geral. A Bíblia chama de Império Babilônico. Esse é o que chamamos esse Império Babilônico. E segundo, chamado Neo-Babilônico, é o que foi chamado de Pátria Educadora. Conforme profetizado por Isaías no ano 722, esse império acabou no ano 539, pelo decreto de Ciro. Foi o rei persa. É bem verdade que esse nome que os irmãos estão ouvindo, eles provavelmente assim não ouviram, que a Bíblia realmente não usa essa nomenclatura paleo-babilônico ou neo-babilônico, apenas babilônico, porque o foco da palavra de Deus está nesse segundo império e no fato da necessidade do povo de Deus preservar sua identidade. O primeiro império era a dinastia dos amorreus, ou seja, você leu bastante sobre a cultura no texto bíblico, que terminou, esse império amorreu terminou lá no século XVI, quando a região foi invadida pelos hititas, uma cultura realmente muito antiga, né? Historicamente, esse período corresponde ao declínio da Suméria e o início do domínio dos assírios. Aqui termina o primeiro império babilônico. Já o segundo império começa no ano 612 a.C. e é marcado pela derrota dos assírios para os caldeus. E aí sim, Israel foi escravizado por 70 anos e sofreu um epistemicídio. Mas o que é esse epistemicídio? Epistemicídio é uma palavra nova, mas que remonta a esse período histórico do que foi feito em Babilônia. O que é epistemicídio? Epistemicídio é a destruição completa e absoluta da cultura do outro. Primeiro você destrói a cultura do outro, depois você infiltra o outro lentamente com a sua cultura.
Babilônia era realmente muito perspicaz. Então o povo judeu do Antigo Testamento era para ser uma nação sacerdotal. Olha, irmãos, lá no livro de Apocalipse diz que a igreja é uma nação de reis e sacerdotes. Nós somos uma nação de reis e sacerdotes. Na Reforma Protestante do século XVI, o texto deixa isso absolutamente claro. Não existe o sacerdote e a igreja. Todos nós somos reis e sacerdotes. E João diz que nós reinaremos sobre a terra. Essa promessa gloriosa que Deus diz, trouxe a igreja, uma nação sacerdote que reina sobre a terra, no poder e na graça do Espírito Santo. Aí, em primeiro lugar, era o destino certo, o projeto certo para a primeira nação da antiga aliança. Deus queria que eles fossem uma nação de reis sacerdotes, mas eles se afastaram da presença desse Deus e pela desobediência caíram sobre esse império terrível, sobre esse rei terrível chamado Nabucodonosor, que era um rei que tinha muitas estratégias. A primeira estratégia dele: tinha um exército forte. Quando nós lemos lá no livro de Abacuque, além da expressão que você já conhece muito bem de Abacuque, que ele diz que ainda que as figueiras não floresçam e que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei e me exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, a graça que o Marcos falou, ela já havia sido compreendida por Abacuque, que Abacuque não estava preocupado com a riqueza material da nação judaica. Abacuque já sabia que a verdadeira riqueza era riqueza espiritual, e mesmo que toda a riqueza material da igreja, da nação fosse vilipendiada, ele se alegraria no Deus da sua salvação. Aleluia! E assim é a graça desse Deus todo-poderoso. Abacuque viu essa realidade, mas Abacuque também descreveu o terrível império babilônico, que era o império que trazia medo a todas as outras nações, porque era um império, um exército chamado de mau e destruidor. Mas isso é a estratégia do rei da Babilônia, Nabucodonosor. A segunda estratégia dele é que quando ele, através do seu exército, dominava uma nação com toda a agressividade, com toda a destruição que a nação sofria, ele levava os escravizados daquela nação para a sua nação. E quando eles esperavam que seriam maltratados, vilipendiados grosseiramente, as pessoas chegavam e eram perfeitamente bem tratados, boa alimentação, bom trabalho, bom envolvimento, roupas, as pessoas ficavam: mas o que está vendo? Nós fomos destruídos lá. E aí eles ficavam maravilhados com aquilo, e para eles era uma coisa maravilhosa. Então ele levava os cativos para serem reeducados da cultura babilônica, ou seja, para serem reeducados. Então, enquanto os escravizados estavam tranquilos, achando aquilo normal e maravilhoso, na verdade eles estavam sendo reeducados com os princípios de uma nação estranha. E assim nós devemos nos preocupar com grande ação do inimigo, porque muitas vezes ele não vem de uma forma destruidora, ou não vem de uma forma destruidora apenas. Algumas vezes ele se apresenta maravilhosamente bem diante de você, e você fica maravilhado. Algumas pessoas pensam: puxa, é obra de Deus, agora Deus está falando, agora é Deus. Agora é Deus. E não é Deus, é o rei da Babilônia, querendo confundir a sua mente. E Abacuque ainda, no seu texto, ele diz um grande alerta, que nós devemos estar atentos à voz do Deus que é Criador de todas as coisas.
Na verdade, ele estava interpolando o que o Espírito Santo falaria no Novo Testamento para Paulo, sobre discernimento espiritual. Mesmo que o inimigo nos trata bem, mesmo que os seus manjares sejam apresentados, mesmo que ele crie todas as artimanhas para nos enganar, o Senhor não deixará jamais que nós sejamos enganados, porque nós somos a sua igreja santa e poderosa, e só ouvimos a voz do bom pastor. Graças a Deus. O rei da Babilônia não vai nos enganar. Os seus femicídios não vai massacrar a nossa cultura, porque ainda que nós morramos, nós morreremos no Senhor. Ainda que nós venhamos sofrer, nós sofreremos no Senhor. Ainda que nós venhamos sofrer algum vilipêndio, nós sabemos que o maior vilipêndio sofreu o seu filho amado na cruz do Calvário, para nos resgatar com mãos fortes. E nós louvamos esse Deus. O rei da Babilônia não vai nos enganar. Mas esse rei da Babilônia, com suas artimanhas para nos infiltrar, para nos enganar, ele fundou a Universidade Federal da Babilônia. Que coisa tremenda! Universidade Federal da Babilônia. Ensino gratuito. Não foi projeto do partido político. O ensino público e gratuito para todo mundo. Não foi. Veio de lá também. Educação gratuita. Todos os pais queriam que seus filhos estudassem nessa universidade, e seria maravilhoso. Quem inventou isso? Nabucodonosor. Bandejão gratuito, bandejão com várias comidas. Não era um bandejão de R$1, não era um bandejão de R$1, era um bandejão de balinhas, gratuito também, ensino público gratuito, alimentação gratuita, bandejão sem peso, poder comer. Que maravilha, é muita bênção. Mas era do rei da Babilônia. Estratégia com tudo isso. Estratégia com tudo isso. Versículo 3 do capítulo 1 de Daniel, Daniel 1, versículo 3 diz: disse o rei Aspenaz, que era o chefe de seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Ou seja, vamos selecionar pessoas para receber esses benefícios em primeiro lugar. Depois, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio. Ou seja, pessoas capacitadas, que fossem ainda mais capacitados, e que lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Ou seja, pessoas que vêm para aprender, mas quando começam o aprendizado, eles aprendem uma língua diferente, uma cultura diferente, completamente diferente das suas. Vejam, universidade gratuita, ensino gratuito, bandejão gratuito, grupos já capacitados, chegando de mais alunos, muitas eparias, muitas invenções estratégicas do rei da Babilônia. O rei da Babilônia também inventou o nome social. Que coisa estranha isso, né? Nome social não é uma invenção brasileira, nem da cultura contemporânea de nenhum partido. Nome social é do rei da Babilônia. Agora Ivânia quer ser chamada de Ivânia, Michel quer ser chamada de Michele, a poderosa. Nenhuma criança de 6 anos pode mudar o nome, o Ministério Público faz considerações, e o rei da Babilônia fez isso. Resolveu chamar Daniel, que significa Deus é o meu juiz. Trocou o nome dele para Beltesazar, que significa Bel, é uma entidade babilônica. Ele pegou Ananias, que significa Iavé, é gracioso, e trocou o nome para Sadraque, que significa Marduk. Marduk também é um deus babilônico. Pegou o nome de Misael, que significa quem é como Deus. Misael é uma expressão, quem é como Deus. Que
coisa linda, que nome maravilhoso, que trocou o nome de Misael para Mesaque, que é uma divindade babilônica. Pegou o nome de Azarias, que significa Iavé me auxilia, e trocou o nome para Abednego, que significa servo do Deus negro. A ideia, irmãos, era mudar a cultura e a língua, a religião. Eles queriam vilipendiar por completo a cultura de Deus daquele povo. Eles queriam acabar com a identidade. Ele queria que Israel não lembrasse de quem era o seu Deus. Eles queriam que Israel esquecesse os seus costumes. Ele queria que Israel esquecesse da glória de Deus e das glórias que ele manifestou no meio do povo, e se fosse completamente cativo por uma nação estranha, por Deus estranho, por costume estranho, e assim perdesse a ligação com Deus Todo-Poderoso. E assim, ao mando do rei, o eunuco trocou o nome deles, e eles poderiam sucumbir a tudo isso. Mas esses jovens, na faixa de entre 14 e 16 anos, eles ouviam as palavras do mundo, do rei da Babilônia, querendo mudá-los, o seu comportamento, mas eles jamais esqueceram quem era o seu nome, de onde que eles vieram, que povo é o seu, que Deus o ordenou, que segurança que Deus deu a eles. Louvado seja Deus. E meio aos vilipêndios, às ofertas, aos manjares, aos projetos, aos enredos, às artimanhas de Satanás, que nós possamos lembrar quem nós somos, cidadãos que nós somos da igreja, amada, o povo de Deus. Em algum momento da sua vida você foi vilipendiado. É possível que você tenha sido maltratado, até no seu aspecto físico, até no aspecto da fala, da humilhação prática, porque você serve esse Deus. Mas é possível também que você tenha sido irritado, envolvido. É possível que grandes ofertas tenham sido colocadas diante de você. É possível que o rei da Babilônia tenha chegado para você e feito tudo quanto circunstância para você não lembrar quem é você, qual é o seu nome, quem é o seu Deus. Mas eu creio que você lembrou do Deus do céu, do nome que você recebeu, da glória de Cristo em sua vida, da imagem de Deus restaurada. Você lembrou que um dia o seu nome vai ecoar pelo próprio nome de Deus, das bocas do Cordeiro, não do rei da Babilônia. Louvado e exaltado seja o nome de Deus. Aleluia. Graças a Deus, nós somos atingidos por essa cultura. Louvado seja Deus. Existe a cultura de Deus e a cultura da Babilônia. E porque nós não somos vilipendiados, porque você é o embaixador. E o que é o embaixador? O embaixador é aquele que representa o seu país em outro país. Mesmo você estando em terra estranha, você não é cidadão daquela terra, você é cidadão dos céus. Aleluia. Eu me lembro de um incidente que houve no Brasil e Bolívia, e o embaixador brasileiro seria preso em terras bolivianas, e ele não havia como regressar ao Brasil. O que ele fez para não ser atingido pelas leis de uma nação estranha? Ele se refugiou na embaixada, e dentro da embaixada de um país, mesmo estando em outro país, as leis daqueles países não valem. A porta da embaixada pode estar aberta, mas ninguém pode invadir a embaixada para capturar alguém lá dentro. Por quê? Porque aquele espaço ali é uma embaixada que pertence a uma outra nação. Eu quero dizer a você que mais ou menos em 2003, 2004, quando eu desci aquela escadaria e ouvi o pastor Rubens pregar,
E ele falava que Deus já via essa reunião antes da fundação do mundo. Ali eu reconheci que a Igreja Batista Ebenezer é uma embaixada dos céus. E o inferno não penetra dentro dela, porque nós representamos um reino poderoso. Não o reino de Caxias, não o reino da nação brasileira, mas o reino da nossa verdadeira pátria, que é a pátria celestial. Babilônia jamais vai nos alcançar. Nós nos refugiamos no recôndito, no descanso, no afago, no consolo dessa embaixada poderosa dos céus. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Graças a Deus. Somos como os navios, navegamos em terras estranhas, mas nós não esquecemos de onde nós partimos. A nossa bússola não dá defeito, mesmo que o mar esteja encapelado, mesmo que as estrelas não apareçam, mesmo que todo o sistema de orientação falhe. Nós somos como uma espécie de uma piracema. Sabe o que é piracema? Numa determinada época do ano, ela começa de todas as regiões voltar numa determinada direção, e absolutamente nada tira ela dessa reta até que ela chegue no local onde ela desejaria chegar. Nada vai nos afastar dessa direção, conforme diz o escritor dos Hebreus, nem para a direita nem para a esquerda, mas olhando firmemente para o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aquele que começou a boa obra nos nossos corações completará. Os propósitos, os planos de Deus das nossas vidas não serão frustrados. O rei da Babilônia, com todas as suas artimanhas e as suas ofertas, jamais te alcançarão. Aleluia. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Precisamos ser guiados pelas Escrituras. Não podemos ser colocados no moldes da sociedade contemporânea, porque se formos colocados nela, pensaremos que somos livres, mas seremos escravos nessa matrix social. E mesmo desfrutando de toda essa glória, com toda essa compreensão, eu ainda tenho um pouquinho de dor. É possível que minha dor seja um pouquinho maior do que a sua, né? Minha dor é muito grande, talvez maior do que vocês. Fui criado de molde, uma família puritana no modelo inglês, puritano original. Em minha casa nós tínhamos 3 cultos por dia, todo dia. E não era orar para tomar café e almoçar e jantar, não, era culto completo, com leitura da palavra, eu cantando e pregação. Havia as vezes que meu pai pregava uma semana na mesma mensagem, sem exagero. Pegava a mesma mensagem 3 vezes no dia, todo dia, durante uma semana, era a mesma mensagem, nós ouvimos, né? E a congregação era apenas eu e minha mãe, sentado acompanhando o culto com toda reverência. E isso parecia exagero, mas me moldou. E a dor que eu tenho, que eu estou compartilhando, é que eu não consegui a mesma glória, não consegui superá-los, nem mesmo igualá-los. Talvez em cultura secular, mas não o dobrar da presença de Deus e orar, até Deus responder. Que dor, mas que glória, que mesclado de sentimentos confusos, mas paradoxalmente maravilhosos. Talvez o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31, que diz que se permaneceres em minhas palavras, sereis verdadeiramente meus discípulos. Eu pensei que esse texto está falando da salvação da alma, e quem não fosse permanecer na palavra do Senhor perderia a salvação. Depois eu vi que a salvação não se perde. Depois eu vi que Jesus está falando por discípulos. Então é possível
você ser filho de Deus e não permanecer na palavra de Deus. Como pode ser isso? A palavra, no seu contexto grego, denota profundidade. Então o que houve comigo é minha dor, que eu não consegui a profundidade dos meus pais, da confiança e na palavra do Senhor. Mas o meu consolo é que eles já estão da glória desfrutando dessa entrega poderosa, e eu estou aqui e eu ainda tenho tempo. Você também ainda tem tempo de ser um discípulo do Mestre, de olhar para a Babilônia. Eu não quero seus manjares, eu não quero seus benefícios, eu não quero as suas universidades, eu não quero a sua cultura, eu não quero o seu ensinamento, eu não quero pertencer a esse povo, porque eu já pertenço ao povo, eu já tenho uma nação, eu já tenho o meu princípio, e eu permaneço com Deus, que eu quero Deus, e vivo Deus, eu vivo Deus, e aprofundo Deus em Deus, cada dia, todo dia. E esse conhecimento nunca acaba, porque a palavra diz: conheçamos o Senhor e prossigamos nesse conhecimento de Deus. E o que o Senhor Jesus espera de nós é isso, amados irmãos, que nós conheçamos Deus e prossigamos nesse conhecimento e nos afastamos do mundo, que nós não possamos nos contaminar com a comida do mundo, que nós possamos nos lembrar de quem nós somos. 1 João 3,1 diz isso bem. 1 João 3,1 diz que nós somos seus filhos amados. Diz assim: veja com grande amor nos tem concedido o Pai, que fossem chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. O mundo viu o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, e não reconheceu. Os mais poderosos escribas, conhecedores da lei, conhecedores de toda a letra, conhecedor das profecias, olharam para o Cordeiro de Deus e não reconheceram o Cordeiro de Deus, não reconheceram, e eles não se tornaram filhos de Deus. Mas nós conhecemos a Jesus, nós recebemos a sua graça, nós recebemos a sua salvação, nós nos tornamos da família de Deus, da família eterna, e nós o conhecemos. E por isso que o mundo não nos conhece. Então ele espera que nós possamos lembrar que nós somos. Ele espera que nós possamos sobreviver do mundo mal, sem nos amoldarmos a ele. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz: não nos conformeis com esse mundo, mas transformai-nos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Graças a Deus, é isso que Ele espera, que possamos orar pela cidade. E nós já fazemos isso, maravilha, oramos pela cidade, oramos pelo Brasil, o próprio Jesus orou pela Jerusalém. Que tenhamos sabedoria diante dos homens, Efésios 6:11. A sabedoria espiritual vem de Deus, e precisamos dela para fugirmos das astutas ciladas do inimigo. Que possamos lembrar que ainda estamos na Babilônia, nós, no aspecto físico, ainda estamos na Babilônia, mas não pertencemos a ela. Filipenses 3:20 diz: Filipenses 3:20 diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que possamos crer na providência de Deus, porque foi essa providência que livrou Daniel das covas de leões. Foi essa providência que livrou os 3 amigos da fornalha ardente. Que possamos rejeitar a cultura da Babilônia e que possamos desfrutar
a cada dia na cultura dos céus. E que o Espírito Santo possa falar melhor aos vossos corações. Assim diz o Senhor. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. O Senhor passa a palavra. Divindade já chegou. Amém. Louvado, exaltado seja Deus. Que possamos estar firmes nessa palavra que o Senhor nos colocou como um forte do reino que pertencemos. As palavras foram ditas. Agora eu me lembrei, a orientação que Deus a Abacuque foi a mesma que Deus às Jonas. Que coisa curiosa, né? Que povo, de onde, que cidade que você é, de povo que você veio, você está fazendo aqui, maravilha. O Espírito Santo conduzindo toda a palavra. O Espírito Santo conduzindo por Deus fora da Babilônia. O Espírito Santo mostrando a nossa verdadeira nacionalidade. Amém? Graças a Deus.